Voltamos com 21h30 ao vivo aqui na TVU. Deixa eu mandar um grande abraço, um beijo para um amigo meu, guru da comunicação, Cláudio Brito. Acaba de mandar um recado aqui pelas redes sociais, ligadaço na TVU. Gostei da estreia, de saber de que Fortunati vai fazer. Grande abraço, sucesso, meu irmão. Cláudio Brito, um beijo para você, um beijo para a família, porque afinal de contas é muito legal estar na tua companhia sempre. Cláudio Brito é um especialista de carnaval que a gente vai trazer aqui na época do carnaval para falar com ele a respeito de tudo que acontece em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, para onde ele se transfere, sabe tudo. Se você quer saber tudo de carnaval do Rio de Janeiro, acompanhe o que diz aí o Cláudio Brito, que depois criou uma fera de carnaval, que é o Vinícius, é outro que sabe tudo mesmo sobre o assunto. Fala sobre um assunto agora, infelizmente, não é sobre carnaval que a gente vai falar sobre um assunto muito sério. É uma questão que cada vez mais é de saúde pública, está no nosso dia a dia, está no nosso serviço, está na nossa família e muitas vezes a gente não percebe isso. Comigo aqui no estúdio, o psiquiatra Ricardo Nogueira. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença ao vivo aqui conosco. Agradeço a oportunidade e depois de ver a estreia aqui do Fortunati, né? E eu estava dizendo para ele, olha Fortunati, eu quero te cumprimentar, que em 2008 nós começamos um programa de prevenção ao suicídio aqui em Porto Alegre, que Porto Alegre ainda é a cidade brasileira com o maior índice de suicídio do Brasil, com 11,9 suicídios para cada 100 mil habitantes. A média brasileira é 4, quer dizer, então Porto Alegre tem quase 3 vezes mais. Mas apesar disso, nós tínhamos lá em 2008 120 suicídios por ano em Porto Alegre, uma média de 10 suicídios por mês. E com aquele programa de prevenção ao suicídio que nós fizemos lá no posto da Vila Cruzeiro, um treinamento e capacitação dos profissionais da saúde, nós conseguimos reduzir já num primeiro ano em 10%, num segundo ano mais 10%, foram 20%, diminuímos então de 120 para 100%, e hoje se mantém ainda com 95, 97. Em números absolutos é o maior índice de suicídio do estado do Rio Grande do Sul, mas apesar de tudo se conseguiu reduzir. E o que chama mais atenção é que nós temos hoje aqui um índice de suicídio principalmente entre crianças e adolescentes, sendo que as adolescentes femininas, as meninas, a maior causa de morte entre os 10 e 29 anos é o suicídio entre as meninas. E entre os meninos é a terceira maior causa. O que está acontecendo? Por que isso? É uma desesperança? A gente está dizendo isso, né? Usando esse termo assim. As pessoas estão sem um norte, as pessoas estão sem um rumo. Na entrevista com o Fortunati, inclusive, já antecipando, eu anunciei a sua entrevista dizendo o seguinte: a crise econômica leva a isso também, né? Exatamente. Nós estamos pesquisando agora vários autores no mundo inteiro. Então, vários autores mostram que a diminuição do produto interno bruto, o PIB, o desemprego, a diminuição da renda, isso leva ao suicídio. Eu vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro, que era um estado que tinha menos suicídio no Brasil, agora, recentemente, nós vimos notícias de familiares que mataram a família e se mataram. Em São Paulo também, inclusive, pessoas ligadas à própria Operação Lava Jato, empresários ligados, né? Então, essa crise econômica, nós temos hoje já 12 milhões de desempregados no país. Já tem gente que diz que chega quase a 13. Então, isso reflete. E são vários autores de vários países. Como é que a gente percebe isso ao nosso redor? Tem uma pesquisa da Blanca Verlang e da Vivian Roche Borges, lá da PUC, que elas constataram, na zona norte de Porto Alegre, em 534 adolescentes que elas pesquisaram, que é um N bastante significativo, que 36% desses jovens tinham desesperança. Desesperança. Nós não éramos acostumados a atender crianças. Semana passada... Criança. Semana passada... Criança com depressão. Não, com tentativa de suicídio séria. Nós tivemos a semana passada 2 meninas com 12 anos de idade internadas na UTI do Hospital Universitário de Canoas por intoxicação medicamentosa.
Nós tivemos um menino... Você chegou a entrevistar elas? Qual é a causa disso? O que elas dizem? Uma dessas meninas, uma situação social delicadíssima, né? Uma família muito comprometida, não é? E assim, totalmente abandonadas, rejeitadas em algumas situações. E aí nós pegamos dados do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, da Secretaria Estadual de Saúde, da FEPS, que está fazendo 40 anos agora, e o CIT nos mostra um dado que é estarrecedor. Mostra que da faixa etária dos 10 aos 14 anos, aumentou o suicídio tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa em 26%. E dos 14 aos 29 anos, aos 19 anos, aumentou 44% intoxicação por medicamentos, inseticidas, venenos, agrotóxicos e com ideação suicida. Doutor, o senhor falou da dificuldade social dessa criança. Mas essa não é uma doença que pega a camada mais baixa apenas, ela pega todo mundo, né? Exatamente. E pega pessoas que muitas vezes a gente não acredita. E aí vamos falar, é um tabu ainda para a imprensa falar muitas vezes em suicídio, em depressão, mas há um caso conhecido no Rio Grande do Sul recentemente, ex-Miss Brasil, Fabiane Niclotti, que se suicidou. Não tem uma regra básica. É o tipo da doença que não tem regra. Pode ter sintomas, mas não tem um perfil único. Não, perfil único não. É um perfil multifacetado. Mas, no entanto, 100% das pessoas que se suicidaram, elas têm alguma doença psiquiátrica ou mental. E elas mostram esses sintomas. Por exemplo, o caso da Miss, ela já vinha demonstrando e se tratando para depressão, né? Ela estava se isolando, estava ficando restrita, constrita, né? Ela se isolou totalmente. Ali já tinha mais idade, já tinha até um tratamento, uma tentativa de tratamento. No caso de uma criança de 12 anos, como é que o pai percebe isso? Como é que a mãe percebe isso? Porque também nós falamos de uma classe social mais baixa, mas também acontece na classe média, isso, na classe alta. Na classe alta. Com essa idade. Exatamente. Como é que os pais percebem isso? O grande problema é que eles não percebem. Então eu vou te contar um caso. Nós recebemos esses dias um menino de 13 anos de idade, que era usuário de crack desde os 10 anos. Aí nós chamamos os pais, né? Mas, pô, como é que vocês não notaram que o menino era usuário? Olha, doutor, nós somos seus colegas, nós somos técnicos de enfermagem, trabalhando na área de saúde que nem o senhor, trabalhamos que nem o senhor em 2, 3 hospitais, a gente sai 5, 6 da manhã para trabalhar no primeiro hospital e volta às 10 da noite. Quando a gente chega, ele já está dormindo, quando a gente sai, ele está dormindo. Então são crianças que estão abandonadas dentro da própria casa. Aí essas crianças... Aí nós perguntamos para o menino, mas e aí? O que houve? Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Então eles vão procurar ajuda aonde? Com os outros coleguinhas, às vezes outros que também estão afetados. Então eles usam a droga, no caso, para diminuir a dor que eles estão sofrendo, tá entendendo? Nós da imprensa, ao tratarmos isso como um tabu, somos culpados, porque de um tempo para cá, se criou, e inclusive é o tema do Setembro Amarelo, essa situação da gente falar mais sobre isso. Né? Essa, inclusive, é a ideia do Setembro Amarelo, falar sobre isso, as pessoas comentarem isso. Mas ainda é um tabu? Na verdade, é que tem uma lei, tem um decreto estadual de 1940. Que a gente não respeita por ser isso. Exatamente, né? Que é do governador, que como ele não conseguia resolver o problema do suicídio, porque o problema do suicídio no Rio Grande do Sul é há décadas. Só para você ter uma ideia, nos últimos 21 anos, sabe quantas pessoas se mataram no Rio Grande do Sul? Mais de 25 mil. O número é superior a 1.000 e a gente não dá... 1.000 por ano. Por ano. E a gente não dá a devida importância a isso. São 3 pessoas por dia. Exatamente. E a gente não, quando a gente fala isso, as pessoas ficam estarrecendo. Não pode ser verdade isso. Só para te ter uma ideia, o pior de tudo, Felipe, que a gente tem informações as mais fidedignas. Nós temos aqui o mapa do suicídio, que é da Secretaria de Segurança do Instituto de Perícia, que tem as 6 maiores regiões que tem suicídio na cidade de Porto Alegre. Só para te dar um exemplo, o centro de Porto Alegre, os suicídios, a maioria deles são por precipitação. As pessoas se atiram dos prédios. E são pessoas de mais idade.
Em outros bairros são jovens, mais jovens, e são outros tipos de suicídio. Nós temos o mapa da violência do Rio Grande do Sul. O mapa da violência do Rio Grande do Sul, que é produzido para o Ministério da Saúde, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos diz quais os dias que tem mais suicídio, qual a hora, qual a faixa social, qual o estado civil. Tem um dia? Tem. Qual? Domingo, final da tarde. E a maioria das pessoas, isso mudou. Antigamente eram separados, divorciados e viúvos. Hoje são casados. Mudou. Um adolescente se inspira no outro, aumentando o índice de suicídio? Silvia Rachevski pergunta. Sim, sim. Inclusive existe os acordos de suicida, né? Então nós tivemos há pouco em Gramado e Canela um grupo de adolescentes que fizeram um verdadeiro conluio suicida. E tivemos o ano passado em outros municípios do Rio Grande do Sul também. E o que nos chama a atenção é que o Rio Grande do Sul, que é o estado com a maior incidência de suicídio do Brasil, 3 vezes mais do que a média nacional, na Brigada Militar nós temos o dobro. Para cada 100 mil nós temos 22. Por quê? Porque na Brigada Militar nós temos muitos jovens dessa faixa etária e que têm acesso à arma. Mas esse é um fenômeno não da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. É um fenômeno de todas as polícias militares do mundo. Na Polícia Federal, por exemplo, nós tivemos o ano passado, retrasado, 12 suicídios de delegados, né, porque eles têm acesso à arma. Né? Então, agora, contraditoriamente, paradoxalmente, a Brigada Militar faz um trabalho de excelência na prevenção do suicídio. Esses suicídios por precipitação no centro de Porto Alegre só não é maior graças à Brigada Militar, que tem um programa chamado Homem-Aranha, que ninguém divulga e ninguém sabe. Eles negociam, tem profissionais, negociam com esses pacientes para eles não se atirarem. Quando um vai negociando, vem o Homem-Aranha, que é através de cordas, e salva as pessoas. Além disso, a Brigada Militar tem um outro trabalho de excelência, que é nos cárceres privados, principalmente no mês de dezembro, final do ano, que os homens que estão se separando matam as esposas, matam os filhos e depois se matam. E a Brigada Militar tem um trabalho de excelência nessa área. E sem falar que no mês de janeiro as pessoas se drogam e se atiram dentro do Guaíba. E a Brigada Militar também tem um trabalho famoso e maravilhoso, que é do helicóptero com a cestinha. Então eles buscam várias pessoas. Então a Brigada Militar, que paradoxalmente faz um trabalho de excelência para o público em geral, não faz para si mesmo. Bom, a gente está encerrando a entrevista. Setembro Amarelo, onde é que a gente foca isso? Como é que a gente faz para conversar mais? A gente tem que levar essa nossa conversa para dentro do nosso serviço, para dentro das escolas, tem que divulgar a situação da depressão e ao que ela leva a essa questão do suicídio. O que vocês estão preparando? Nós estamos... Eu tenho, por exemplo, a minha agenda que já não é mais Setembro Amarelo, agora já entrou no outubro. Né? Então, cada dia eu estou fazendo treinamentos e capacitações em vários municípios do estado e divulgando. Né? Primeiro, sensibilizando diante desses números, porque quando tu fala nisso, em cada município tu mostra os números, ninguém acredita, as pessoas não têm noção. Então, primeiro tu sensibiliza para o problema é real e verdadeiro. E aí tu faz uma capacitação e um treinamento. A grande dificuldade que os profissionais têm é que dizer assim, como é que eu vou falar em suicídio? Se eu falar para uma pessoa se ele quer se matar, ele vai dizer sim, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então o que nós fizemos é isso, é ensinar a diagnosticar e tratar e encaminhar. Quando nós conseguimos, na história do Rio Grande do Sul, diminuir em Porto Alegre 20%, agora já até um pouco mais, e no estado 12%, que foi no período de 2008 a 2010, nós depois questionamos como que a gente conseguiu isso, graças a quê? Então, na época, o secretário da Saúde, que implantou o programa, foi o ministro do Desenvolvimento Social atual, Osmar Terra. Ele dizia, não, foi graças à triplicação do número de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais. Não, foi graças à triplicação do número de centros de atenção psicossocial. Mas a doutora Blanca Verlang dizia, não, eu acho que não. Para mim, mudou essa situação porque a mídia conseguiu romper com aquele silêncio constrangedor.
um silêncio obsequioso, eu diria. Eu até diria, num artigo que eu escrevi, que era um silêncio ensurdecedor. Então a mídia começou a fazer séries em jornais de grande divulgação, as rádios, as televisões, né? Então, segundo a Blanca Verlang, que é uma das maiores autoridades em suicídio do mundo, né? Minha orientadora no meu mestrado, pena que não está mais conosco, né? Ela dizia que a mídia foi fundamental. Bom, então é um trabalho nosso mesmo de tirar o tabu dessa história, porque a gente trata isso ainda muito como tabu, muito menos pela lei de 1940, mas muito pelo fato de... É um decreto. E se dizer o seguinte, quanto mais divulgar, mais as pessoas vão se suicidar. Não, quanto mais a gente divulgar, mais a gente vai alertar pessoas para tentar salvar outras vidas que estão muito próximas delas, no local de trabalho, na residência, na escola. Esse é um problema hoje de saúde pública que a gente tem que estar alerta no nosso dia a dia. E pelo próprio número. A gente faz um alarido com as mortes do H1N1 e essas gripes, né? Nós tivemos até julho 190 mortes. O suicídio é mais de 1000 há décadas. Né? Então nós temos que tomar... E prova tal que quando a gente fez esse programa de 2008 a 2010, a gente diminuiu em 12%. O que aconteceu? O outro governo entrou, não fez, aumentou barbaramente. Tivemos o maior recorde de suicídio do Estado. Mas nós vamos retomando isso, como aqui em Porto Alegre, claro, e com resultados. Doutor Ricardo, conte conosco aqui para divulgar mais essas ações. Né? Obrigado pela sua presença ao vivo. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço o prazer de estar aqui contigo, com o Fortunati, com todos vocês, e te desejo o maior sucesso aqui. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, volta para fechar o programa com as últimas informações, fatos que acontecerão amanhã. Fique ligado.